Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais uma aula desse primeiro trimestre de 2024. E a lição de hoje é a lição de número 5, datada dia 4 de fevereiro de 2024, com o título A Missão da Igreja de Cristo. O texto áureo está em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A verdade prática, como sal fora do saleiro, cumpre a sua função de salgar. Assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. E comigo aqui está o irmão Wesley para falar sobre a missão da Igreja de Cristo. A paz do Senhor, irmão Wesley. Paz do Senhor, pastor Gisiel, a paz do Senhor, assinantes do canal EBD em Ação. Que Deus em Cristo nos abençoe para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical e que mais uma vez tenhamos uma aula muito produtiva para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Nesse primeiro tópico da lição, irmão Wesley, pregação e instrução, proclamando as boas novas, a igreja foi fundada por Cristo, conforme Mateus 16:18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, como uma instituição para abençoar o mundo, abençoar. Então essa missão é exercida por meio da pregação da palavra, como o texto de 1 Coríntios, Paulo vai dizer, capítulo 1, versículo 21. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, após Cristo ressuscitado, ele disse, por discípulo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, aqui, Marcos, que fala isso no capítulo 16, ele usa o verbo grego kerissó, traduzido como pregar, proclamar, trazendo um sentido de arauto, para mostrar, proclamando, alguém gritando, falando uma verdade ou uma notícia. Então esse verbo, como diz a lição aqui, 61 vezes ocorre no Novo Testamento e é o termo usado para João Batista pregando no deserto das Judeias. Então, e Jesus, quando começou a pregar, Mateus diz que começou a pregar, a falar, a proclamar, dizendo a chegada a voz do reino de Deus. Então a missão da igreja é trazer essa proclamação, uma notícia, proclamar uma notícia, falar de uma notícia, anunciar uma notícia. E a notícia é a chegada do reino de Deus, a chegada da salvação, da esperança, do próprio Cristo, que é a nossa salvação. Exatamente. A missão da igreja é proclamar essas boas novas. O senhor estava dizendo de notícia. Não é qualquer notícia, é uma notícia de esperança, E, portanto, é chamado de boas novas, que inclusive essa é a tradução da palavra evangelho, significa boas novas ou boa notícia. Boa notícia é essa, vinda da parte de Deus para todos nós homens, A vontade de Deus, boa vontade de Deus para com os homens, como proclamaram os anjos ali no nascimento de Jesus Cristo. Agora, o que é interessante, quando a gente pega principalmente o texto de Marcos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando a gente pega Marcos capítulo 16 e Mateus capítulo 28, está simplesmente ali falando acerca dessa ordem de Jesus Cristo, de pregar e de ensinar todas as nações. E o termo proclamar aqui, como o senhor muito bem disse, traz a ideia de alguém que está gritando, trazendo uma notícia, uma nova que está chegando, e é exatamente a vinda de Jesus Cristo, a chegada do reino de Deus, como o senhor muito bem apontou. Para quê? Para que os homens então possam agora ter uma esperança. Por quê? Se o termo é boa nova, é porque é uma boa notícia. E essa boa notícia é que Jesus então veio em carne, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, hoje está à destra de Deus e intercede por nós. Quem é que proclama essas boas novas? A igreja.
A igreja de Jesus Cristo é que recebeu esse mandato da parte de Deus para pregar o evangelho. Deus, ele é o mentor da obra missionária, por assim dizer, da pregação e da proclamação do evangelho, e a igreja é o mandatário, ou seja, que recebeu de Deus essa ordenância para anunciar as boas novas e proclamar o evangelho de Jesus Cristo. E nesse segundo ponto aqui, o objeto da pregação. Eu sempre costumo dizer, irmão Wesley, falando sobre o objeto da pregação das boas novas, como ele disse assim no Novo Testamento, né, referindo-se à grande comissão da igreja, evangelização, evangelho do grego. Então essas boas novas, o objeto são as boas novas. Quais são as novas? Quais são as novidades? Eu costumo sempre relacionar, não sei se você se lembra, tempo de sala de aula, que uma notícia nova é uma notícia alvissareira. Quem traz esses termos é o pastor Ezequiel Soares, num livro da Editora Vida sobre evangelização. Então ele diz assim que evangelho do grego, boa notícia, notícias alvissareiras, isto é, notícias garrafais de uma notícia ou de um artigo, notícias que chama atenção. Com letras garrafais, né? Com letras garrafais. Você pega um jornal, você passa na banca, aí vê lá as letras garrafais de uma notícia que chama atenção. Opa, deixa eu ver isso aqui. A morte de alguém, letras garrafais. O escândalo de alguém, letras garrafais. Então, a notícia alvissareira é essa, é uma notícia que choca. Por exemplo, o profeta Isaías diz assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Como que é isso? Uma virgem conceber? Naquela época era impossível. Naquela época, você dizer que a virgem ia ficar grávida era uma notícia que dava jornal. Então, é notícia que choca, notícia alvissareira. A proclamação do nascimento de Jesus, que foi quando os pastores viram o céu abrindo e os anjos tocando e Jesus nascendo. Então, quer dizer, qual foi o outro nascimento que o céu abriu e os anjos tocaram e falaram aos pastores, né? Glória a Deus nas alturas, na cidade de Davi nasceu hoje Salvador, que é Cristo, Senhor. Qual foi o outro? Nem o nascimento de Salomão, né? Todas as pompas foi dessa forma. E a forma como Cristo nasceu, da Virgem Maria, concebido pelo Espírito, a vida dele pontuada de milagres. Onde ele estava, a multidão estava. Quase 5.000, quase tantos mil. Então a multidão rodeava. Por quê? Porque sempre tinha uma notícia alvissareira, uma notícia que chocava. O sofrimento dele choca, porque até hoje as pessoas estão estudando, tentando entender como que ele resistiu. Exato. E aí quando chega no sofrimento, parece que as boas novas não é tão boas assim, mas que no fim das contas é sim, né? No fim das contas né? R.C. Sproul, não. Lee Strobel. Ele escreve um livro em defesa de Cristo que ele fala desse sofrimento. Até aquele psicólogo conhecido aí, Augusto Cury, fala assim do sofrimento de Cristo a partir do sofrimento da psicologia. E vendeu demais. Ele vem best-seller de venda. Né? Então, o sofrimento dele é uma novidade, que até hoje as pessoas... como que um homem resiste tudo isso aí de dor? Né? E a ressurreição, a morte em si, que não teve poder para levar ele entrega a sua vida, ele morre quando quer, foi o único homem que já estava programado para morrer aquele horário, e cumprido a sua missão, pai, em tuas mãos, entrega o meu espírito, eu quero morrer agora, como se ele te dissesse, né? E ele morre no horário que ele quer, e ressuscita depois, é outra novidade. A notícia de que ele vai voltar choca pessoas até hoje. Então isso é objeto de pregação. Pregar sobre a Virgem, o nascimento, o sofrimento, o ministério, morte, ressurreição e a volta de Cristo. Isso é boa nova. E percebe nessa fala do Senhor, tanto do nascimento, do anúncio do nascimento, da vida de Jesus Cristo, do sofrimento, da ressurreição, que o objeto dessa pregação e dessa boa notícia é Jesus Cristo. Né? Não é uma coisa, não é algo, é Jesus Cristo o objeto da pregação. Quando eles estão falando de tudo isso, eles estão falando de Cristo, eles estão pregando a Cristo. E o ponto necessário aqui, principalmente aos professores, é aproveitar esse ponto da lição
para falar acerca das mensagens de evangelismo e também da centralidade no culto na palavra. Toda mensagem tem que ser cristocêntrica, tem que se falar de Jesus. Vai pregar de Abraão, beleza, mas é o que Jesus fez na vida de Abraão, e não o que Abraão fez. Vai falar de Pedro? Também. Vai falar do apóstolo Pedro e do que Jesus fez na vida de Pedro. Pedro vai estar sendo um meio ou um caminho para que possa terminar em Cristo, e não o fim, né? O fim da pregação é Cristo, e que, portanto, você pode usar os exemplos dos mais variados personagens bíblicos, mas sem nunca esquecer que toda e qualquer pregação, se Cristo não estava no início, ele tem que estar no final, tem que passar por ele. A mensagem tem de ser cristocêntrica. Maravilha. Nesse terceiro ponto aí do primeiro tópico, irmão Wesley, é discipulando os convertidos. Então, pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é diferente de pregar e proclamar. Discipular é instruir, é ensinar. E as pessoas só são instruídas e ensinadas se reproduzirem, se fizerem aquilo que o seu mestre diz. Quando Paulo diz assim, sede meus imitadores, que eu sou de Cristo, ele estava dizendo que ele praticava aquilo que Cristo havia ordenado. Esse que é o sentido da palavra. Ele é discípulo. Ser discípulo é praticar aquilo que seu mestre ensina. A ideia do discipulado é essa. Então a igreja, ela tem que ser constituída não só de crentes. Eu sou crente, vou na igreja. Não, tem que ser de discípulos. Discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus, porque nós temos muitos crentes, mas que não praticam aquilo que Jesus mandou. Isso é tão sério que Jesus disse, vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Exatamente. Então, quer dizer, não basta só ser crente, só frequentar, só ir nos domingos. Você tem que ser discípulo, praticante, né? Aquilo que Paulo fala, sede meus imitadores. Imitador no quê? De escrever cartas? Não. Em sair evangelizando? Também não. Mas imitar a Cristo, praticar o que ele manda, né? Para que não... E o texto, eles se coadunam e um completa o outro, né? Por isso nós temos 4 evangelhos, cada um ao seu modo, para que a mensagem seja completa. Marcos fala, ide por todo mundo e pregai. Mateus disse, ide e fazei discípulos de todas as nações. E a gente até tem que aproveitar esse ponto aqui, inclusive, professor, para chamar a atenção dos nossos alunos. Nós não ganhamos alma quando nós levamos alguém a levantar a mão ou ir à frente num apelo. Nós ganhamos alma quando nós discipulamos ela. Como o pastor Gesiel falou, o nosso propósito é fazer discípulos. E por isso tem que discipular os novos convertidos. Aí sim a igreja estará ganhando alma, porque a igreja é a agência discipuladora de Jesus Cristo. E, portanto, nós não temos que simplesmente pregar, nós temos que fazer discípulos. E fazer discípulos tem a ver com ensinar. E ensinar o quê? A aguardar tudo aquilo que Jesus ordenou. Ou seja, um discípulo é isso que o pastor Gesiel acabou de dizer. O discípulo é aquele que guarda, que pratica tudo aquilo que Jesus ensinou. E isso também é ser cristão. O que é o cristão? O cristão é aquele que segue a Cristo, que faz o que Cristo fez. Em seus passos, o que faria Jesus. Esse é o cristão, que age como Cristo agiria em qualquer situação. Esse, de fato, é um discípulo de Jesus Cristo. Portanto, é papel da igreja discipular. É papel dos discípulos discipular outros convertidos para que ambos estejam no caminho do Senhor, sendo edificados através do ensino de Cristo e podendo gerar também outros discípulos. E nesse segundo tópico, adoração e edificação. O primeiro ponto fala uma comunidade adoradora. E nesse ponto aqui, irmão Wesley, o comentarista, ele fala da comunidade adoradora, mas que o objeto de adoração seja Deus. É o ensino que a igreja deve levar a adorar a Deus. E não somente no sentido do louvor, do estenda sua mão, erga sua mão, mas ele está dizendo aqui que a adoração tem mais a ver com o nosso serviço a Deus,
do que o nosso louvor. Então, é algo que não se faz somente no culto, ou no público, ou privativamente. Isso aqui tem a ver, como ele diz, no nosso modo de agir e de viver. Como que você vive? O seu modo de vida, seus modus operandi de vida, ele tem que adorar a Deus. As pessoas têm que olhar e ver que você é um trabalhador e glorificar a Deus por isso. Que você é um médico, que é um professor, que é um motorista. O seu viver, em seu agir, ele deve ser um objeto de adoração. Paulo usa isso, né, quando ele roga a Deus que ofereceis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Oferecer o culto racional. Exato. Então, o culto racional, nesse sentido aqui, tem um sentido de serviço prestado a Deus, de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor, não só no momento do culto, mas uma vida desde cedo, do trabalho, a convivência familiar com os amigos, na faculdade, na sociedade, o modo de agir, de falar, de pensar, as ações, tudo tem que levar para adorar a Deus. Então, a adoração ela é mais completa e complexa do que o momento do culto. Exato. E Eugene Peterson, ele trabalha essa ideia, e o John Bevere também no livro Kryptonita, falando acerca da adoração. Geralmente, quando fala em adoração, os cristãos modernos, principalmente os protestantes, entendem que isso está relacionado intrinsecamente e cabalmente no louvor, né? E não. Adorar é, sobretudo, obedecer. Quando pega, por exemplo, fala que Abraão levou Isaac para imolá-lo no deserto, e fala que Abraão adorou a Deus ali. E adorou é o quê? Ele chamou o coral da igreja para cantar lá no deserto? Ou ele e Isaac cantaram um hino da harpa? Não, ele obedeceu a Deus. Ou seja, ele fez o que Deus havia ordenado. Isso é adorar. A igreja, como uma comunidade adoradora, é uma igreja que, sobretudo, tem a identidade de Cristo, e principalmente aquela identidade de Cristo obediente ao Pai. Sendo obediente até a morte, sendo obediente, foi fiel até a morte, e morte de cruz. A obediência é uma marca dessa igreja adoradora. Então, adorar a Deus vai muito além de glória a Deus no culto, aleluia, seja lá o que for. Isso para nós pentecostais é muito caro. Nós não abrimos mão do aleluia, do glórias a Deus na igreja, das línguas estranhas. Mas a adoração não se resume a isso. A adoração é, sobretudo, obediência a Deus. A igreja, então, é essa agência, essa comunidade que adora a Deus, sendo obediente a Ele e a sua palavra. E aí, a gente faz uma pergunta, né? Você é um adorador? Se você for um adorador, você não é simplesmente alguém que canta. Não é na linguagem popular, né? Eu vou colocar entre aspas a palavra levita, porque levita não tem a ver com um cantor hoje também, né? O levita é aquele que é da tribo de Levi, que era porteiro do templo, era carregador de colunas, né? Era zelador, guarda, exatamente, que tirava lá os restos, né, mortais dos animais que eram ali oferecidos. Era isso que era levita, não aqueles que cantavam, né? Mas o adorador hoje, o adorador, biblicamente falando, é aquele que, sobretudo, obedece a Deus. E chegou a hora, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não tem a ver com o lugar, como o pastor Gesiel disse, não está circunscrito apenas ao culto, mas é em espírito e em verdade, em todo lugar. E, portanto, isso reflete uma vida de obediência. E nesse segundo ponto, do segundo tópico, uma comunidade edificadora. E aqui, essa palavra edificação, ela vem mesmo de edifício, de edificar, de fundamento, de alicerce. Quando ele diz assim que nós somos, ou não sabeis vós sois o templo de Deus, edifícios de Deus, no sentido de crescimento. A igreja deve crescer. O edifício ele tem vários andares, cresce para cima. E a igreja também, ela deve crescer na graça, crescer no conhecimento, e aonde nós podemos crescer através dos, como disse Paulo, ele mesmo deu uns para pastores, evangelistas, mestres, com o sentido da edificação,
para que todos cresçam até chegar à estatura de Cristo. Não no sentido literal, que Cristo tinha 1,70m, 1,74m, mas no sentido de crescimento espiritual ou de conhecimento do reino de Deus. Por exemplo, há muitas pessoas que aceitam a Jesus e aí eles dizem assim: agora já estou salvo, estou na igreja, tá ok, espera o arrebatamento. E ele esquece que ele tem que crescer buscando o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, dons ministeriais, dons naturais, conhecimento, poder, evangelização. Tem uma infinidade de coisas que as pessoas podem buscar e crescer e conhecer as profundezas de Deus, que eles passam aqui 40, 50, 60 anos, de tal forma que a Bíblia vai dizer depois: o que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, são coisas que Deus tem preparado para nós. Quer dizer, é insondável ainda. O nosso Deus é insondável. Por mais que passamos aqui 40, 50, 60 anos estudando a Bíblia e buscando sobre Deus, a gente nunca vai entender tudo sobre Deus. E então o sentido de edificar é isso: edificar uns aos outros na palavra, e esses dons ministeriais que Deus deu para a igreja foi com esse sentido de ampliar, edificar, fundar as estacas, fazer a igreja crescer de uma forma madura, sadia, sem perigos, né? Exatamente. Então, essa comunidade, além de ser uma comunidade adoradora, é uma comunidade que também edifica. E o edificar tem a ver com essa estrutura de crescimento, principalmente na fé, que pode até se referir também a crescimento numérico, mas o crescimento numérico é periférico. Porque o corpo de Cristo ele é edificado a partir do momento em que ele é instruído na palavra, né? É por isso que essa edificação ela é muito mais espiritual do que física. O crescimento numérico pode ser um sinal aí de avanço do reino de Deus e da igreja de Cristo, porém não é isso que identifica, por exemplo, uma igreja relevante. Uma igreja relevante é aquela que se identifica com Cristo, é aquela que, como diz o texto áureo da nossa lição, ou melhor, a verdade prática, fala acerca do sal. É quando ela é o sal da terra e ela está fora, né, do saleiro, ou seja, tendo contato com o mundo, tendo contato com o alimento, por assim dizer, para que então ela possa fazer a diferença e ser relevante. E isso independe de número, né? Uma pequena quantidade de sal é capaz de salgar, de trazer tempero, sabor e, sobretudo, preservar o alimento e também o mundo. Então, como essa agência, como essa comunidade edificadora, a igreja não pode perder o elemento do qual Cristo disse que nós somos. Vós sois o sal da terra, que edifica, que dá sabor, que principalmente mantém e preserva todas as coisas. E nesse terceiro e último tópico da lição, comunhão e socialização, nós temos esse primeiro ponto: a fé na esfera fraternal. E o comentarista começa dizendo assim: um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Então a palavra grega koinonia, traduzida como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento, e seu sentido literalmente é de parceria, participação, comunhão espiritual. É aquilo que João disse: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, comemos junto, né? Falando ali da participação da igreja juntos, sem divisão. Quando Lucas diz em Atos que permaneciam unidos em oração, na fé, em comunhão e no partir do pão. Então é nesse aspecto da comunhão espiritual, comer junto, estar vivendo bem, participar, isso é comunhão. Como que nós podemos dizer que participamos do corpo de Cristo, participamos do reino, participamos da comunhão social, se somos desigrejados? Não tem como. Só teremos comunhão, participamos, se estivermos inseridos no corpo, com os irmãos que são os membros desse corpo. Então, onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Então, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros, não é igreja. Então, o desigrejado não pode dizer que faz parte de uma igreja que é membro de Cristo e que ele não é nada, está isolado ali. Então, comunhão é aqueles que convivem junto nessa comum união aí, né? Participando das benesses da mesa, né? A koinonia, a palavra koinonia, que é traduzida como comunhão, ela também pode indicar parceria, participação, né?
comunhão espiritual. E isso tem a ver com a fraternidade. Ou seja, nós cristãos, nós estamos ligados em amor uns aos outros, e isso faz com que nós tenhamos um espírito fraternal, no sentido de que a nossa relação uns com os outros é baseada no amor, e que, portanto, nós podemos considerar o outro superior a nós mesmos, nós podemos divergir, nós podemos até ter pensamentos divergentes, mas isso não indica que nós não sejamos, né, unidos, e nem que não tenhamos fraternidade uns para com os outros. E isso é a marca também da Igreja de Cristo, essa fraternidade, essa fé que ela é partilhada, ela está em parceria, e ela só é edificada e fortalecida a partir do momento em que nós nos relacionamos, né, uns com os outros. Por isso que a gente vai encontrar na Bíblia textos tais como: comunicai aos santos as suas necessidades. Para quê? Para que haja esse relacionamento, para que, enfim, nós possamos então ser aí fraternais e manifestar a nossa fé nessa esfera da fraternidade. E nesse segundo ponto do terceiro tópico, unidade e fraternidade, não tem nada a ver com as questões ali da maçonaria, né, que foi fundada aí pelos pontos principais ali da França, unidade T, fraternité, liberta, falando a unidão, como que é? Unidade, fraternidade, liberdade, né? Liberdade. Não é esses pontos aí não. Mas a unidade e fraternidade, quer dizer, ser unida e ter aquela comunhão fraternal de irmãos para irmãos. Então Jesus orou por essa união dos discípulos. Um dos grandes males da igreja presente está na quebra dessa comunhão cristã, que tem provocado a fragmentação do corpo de Cristo. Então devemos nos esforçar para manter essa comunhão cristã nas igrejas locais. A gente vê muito isso agora com a era da internet, os próprios pregadores que vão na mídia por seus seguidores defraudar um outro pregador, falar mal de uma outra denominação, de um cantor, de um compositor, de alguém que também faz parte da mesma fé que ele. Por mais que sejam denominações diferentes, mas a gente vê essas dilacerações na própria mídia. E as pessoas do mundo estão vendo essa desunião, essa falta de comunhão, aquilo que Cristo chamou, né? Ele chamou os discípulos em oração para que tivesse essa fraternidade, essa unidade, defenderem juntos. Mas a gente vê as pessoas, quando assim o fazem, estão defendendo os seus próprios interesses, não o interesse do reino. Porque aqueles que têm interesse no reino, ele vai lutar pelo reino, vai falar do reino, vai olhar para que a fé seja unida e as pessoas sejam unidas. Se dissermos que temos, que andamos lá, se dissermos que andamos na luz e não temos comunhão com os irmãos, né? Estamos em trevas. Então, para andar na luz, tem que ter comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. Não sermos pessoas separadas disso aí, né? Eu diria apenas que essa comunhão, ela também é a marca, né, de nós como cristãos. Jesus disse que um reino dividido ele não pode subsistir. A igreja, quando ela tem essas fragmentações, quando o corpo de Cristo está fragmentado assim, isso enfraquece, principalmente a comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia diz que isso é bom. Logo, viver em oposição a essa comunhão, a essa fraternidade e unidade é algo ruim. Então, portanto, nós devemos preservar, trabalhar pela comunhão uns com os outros e não permitir que de maneira nenhuma estejamos divididos ou fragmentados. Precisamos estar unidos em Cristo Jesus. E esse terceiro e último ponto aí, do terceiro tópico, a fé na esfera social, o comentarista desenvolve já a perspectiva do cuidado da igreja fazendo a obra social e ter fé, acreditar nisso na obra social. Fazendo o quê? Ajudando os necessitados, principalmente os irmãos, né? Por isso que a igreja primitiva, o texto diz assim, permaneciam unidos na oração, na comunhão, no partir do
pão, que é o cuidado com os necessitados. Já falamos em outras ocasiões dos pobres, dos órfãos e das viúvas, que no Antigo Testamento eram assistidos pela lei e que no Novo foi estabelecido os diáconos, a diaconia, para cuidar de pobres, necessitados e viúvas. E aqui nesse contexto, o comentarista da lição vai citar Filipenses, que ajudou os necessitados, inclusive a igreja de Jerusalém, enviando comidas, roupas, remédios. Então, o socorro para o carente, principalmente os nossos irmãos. A Bíblia diz assim, se não cuidarmos dos da fé, primeiro dos da fé, somos infiéis, né? Então tem que cuidar principalmente dos da fé. Que são os irmãos necessitados. A igreja primitiva tinha essa proposta de cuidar não só na oração, mas também no partir do pão. Então, essa é a fé que move na esfera social. E também a igreja tem um potencial tão grande para alcançar, além da esfera social, fazer assistências sociais, né, ajuda humanitária, uma série de fatores que ela já faz isso. Claro, quando traz a salvação para um elemento e ele é liberto das drogas, do crime, do álcool, já é a maior obra social. Mas dá continuidade a isso, né, cuidando as coisas mais básicas, a comida, o vestir, o beber, são coisas básicas do ser humano. E a igreja, quando faz isso, claro que ela está expressando o reino de Deus aí e exercendo a sua fé nessa esfera social. A igreja de Cristo tem o seu aspecto social, né? O sal, como a gente já havia dito ali, ele tem a sua eficiência a partir do momento que ele tenha contato com o alimento. Vós sois o sal da terra. O sal da terra, como sendo a igreja, só vai ter eficiência se ele de fato sair do saleiro, ou seja, das quatro paredes, para que possa então aí alcançar o mundo. E a gente pode alcançar o mundo com a pregação da palavra, que foi o que nós vimos ali. Essa é a missão primária da igreja, mas também com ações sociais. A igreja de Cristo, os discípulos de Cristo, não pode jamais fazer a obra de Deus e esquecer dos necessitados. Nós podemos, inclusive, utilizar-se disso para cumprir a nossa principal missão, que é pregar o Evangelho. Então, a fé, ela se manifesta também na esfera social, inclusive fazendo com que as pessoas sejam como Cristo foi. Cristo nunca deixou de estender as suas mãos a todos os necessitados. Então, nós não podemos fazer a obra de Deus esquecendo-nos das obras sociais. E a igreja de Cristo, ela manifesta Cristo exatamente quando ela exerce esse amor. Não estamos dizendo aqui que a igreja de Cristo tem como prioridade fazer as obras sociais e acabar com a fome do mundo. Essa não é a missão da igreja, acabar com a fome do mundo. Isso aí é dever dos governantes, de bolar estratégias para que isso seja feito. Mas a igreja não pode esquecer que aos pobres é anunciado o Evangelho. E não é para simplesmente anunciar o Evangelho e esquecer da necessidade física que ele tem. Portanto, a igreja deve sim agir nessa esfera social, fazendo a obra de Deus e se manifestando como um verdadeiro cristão, levando, né, alívio, alento para a alma das pessoas, principalmente ajudando naquilo que lhes aflige. É impossível pregar o Evangelho, é impossível, né, falar de Cristo e não atentar-se para essas necessidades, a quem está passando fome, a quem não tem o mínimo necessário ali da dignidade humana para que seja ali considerado, né, um ser humano com dignidade. E quando a gente olha no decurso da história, pastor Gesiel, a igreja foi a que mais fez. Obras sociais a igreja tem de quilo, né? Para poder apresentar, instituições que foram formadas para poder levar educação, que também é um dos males, a falta de educação. Mas a igreja não pode esquecer disso e continuar a pregar o Evangelho, e não esquecendo essa questão social, que como sal da terra e luz do mundo, nós devemos preservar o mundo, e a ação social é uma ótima ferramenta para que a igreja continue sendo vista e o reino de Deus continue sendo pregado, para que aconteça aquilo que Jesus disse, né? Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Boas obras tem tudo a ver com essas questões sociais. Maravilha, e assim chegamos ao final de mais uma lição.
E concluímos dizendo que a igreja ela é o sal. Como sal, ela vai denunciar os pecados do mundo que está apodrecido aí. E também é luz, mas como luz vai trazer uma mensagem de esperança, uma luz no fim do túnel. Então que nessa data de hoje, o professor, os alunos possam meditar nessa lição interessante, que é a missão da Igreja de Cristo, qual é a nossa missão, e exercer então essa missão com idoneidade. Que Deus em Cristo abençoe a você e que você tenha uma boa aula. Muito obrigado a todos, Deus abençoe.